sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Anitta e agora a gente vai falar sobre operações com frações. Então a gente já viu significado de frações, a gente já viu fração de quantidade, a gente já viu comparação de fração, a gente já viu simplificação de fração, que vai ajudar muito a gente ali na multiplicação, que a gente tem uma regrinha chamada regra do cancelamento. E agora a gente vai para a primeira de duas aulas falando sobre operações com frações, certo? A gente vai começar falando com adição e subtração. Então, quais são os nossos objetivos? Somar e subtrair frações, multiplicar frações e utilizar a regra do cancelamento, beleza? Então tá, adição de frações. A gente quer somar ou subtrair. E para isso a gente vai separar em dois tópicos diferentes. Mesmo denominador, denominadores diferentes, beleza? Então vamos lá. Quando eu tenho o mesmo denominador, é tranquilinho. Por quê? Quer dizer que os meus pedaços são iguais. Então, por exemplo, 2/5 mais 1/5. Quer dizer que eu tenho um inteiro que está dividido em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, o que eu fiz? Primeiro eu peguei um pedacinho. Dois pedacinhos, na verdade. Aí depois eu fui lá e peguei mais um pedacinho. Então, quantos pedacinhos eu peguei no total? Eu peguei 3/5. Peguei 3 pedacinhos de 5. Para subtração, eu tenho 4/6 e eu vou tirar 3/6. O que acontece? Quer dizer que eu tenho um inteiro que está dividido em 6 partes, eu tenho 4. 1, 2, 3, 4. Mas eu vou tirar 3. Então, tiro 1, tiro 2, tiro 3. Quanto que eu fiquei? Eu fiquei com um pedacinho. De quantos? 6. Então, quando eu tenho o mesmo denominador, a gente vai manter o denominador. Por que a gente mantém? Porque eu não tô mudando a quantidade de pedaços que o meu inteiro está dividindo. A quantidade de pedaços continua lá, certo? Eu tô mudando o quanto eu peguei. Então, a gente vai manter o denominador e operar o numerador. Então, se for soma, a gente soma. Se for subtração, a gente subtrai. Por exemplo, 3/7 mais 1/7. Tá dividido em 7. Agora, quantos pedaços eu peguei? Eu tinha 3. Aí eu peguei mais um, fiquei com 4. Ou, por exemplo, 15 nonos menos 8 nonos. Certo? Eu tinha 15. Eu tirei 8. Eu fiquei com 7. Só que em quantos pedaços o meu inteiro está dividindo? Ele está dividido em 9. Então fica 7 nonos. Então, a gente mantém o denominador e opera o numerador, certo? Então, a adição de fração, tranquilinha quando a gente está falando de mesmo denominador. Quando são denominadores diferentes, complica um tiquinho, mas vai dar tudo certo. Por exemplo, 1/2 mais 1/3. O que acontece? No primeiro, eu tenho um inteiro dividido em 2, que eu peguei 1. No segundo, eu tenho inteiro dividido em 3, que eu peguei 1, certo? Ok. Mas do jeito que tá, eu não posso somar. Por que eu não posso somar? Porque os meus pedaços têm tamanhos diferentes. Se tem tamanhos diferentes, fica complexo para mim. Não tem o que eu possa fazer. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou tentar escrever com o mesmo denominador. Então, eu sei que 1/2 eu consigo escrever como? Eu consigo escrever frações equivalentes a 1/2. 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 e assim vai. Lembrando, os meus denominadores e numeradores são sempre múltiplos do meu primeiro. Então, se eu tô falando 1/2, todos os meus denominadores vão ser múltiplos de 2. Quando eu vou para 1/3, 1/3, pode ser 2/6, 3 nonos. Lembrando, por que eu posso, né? Porque é eu pegar esse daqui e dividir
cada um dos pedaços em 2, né? Então, eu tinha um pedaço, eu tinha 2 pedaços. Cada pedaço eu dividi por 2, fica 2 vezes 2, 4. Estou sempre multiplicando o meu denominador original pelo número que eu quiser, né? Então, aqui fica 3 nonos, 4 dozeavos e assim vai. Só que eu quero um que seja o mesmo denominador, né? Que eu quero a mesma quantidade de pedaços, certo? Então, quem que eu tenho aqui? O 6 aqui. Por que o 6? Porque o 6 é o primeiro número que é múltiplo de 2 e de 3 ao mesmo tempo, certo? Então, 1/2, na verdade, é igual a 3 sextos. E 1/3 é igual a 2 sextos. Então, isso aqui vai ficar 5 sextos. Resolvi. Certo? Mais um exemplo. Se eu tenho aqui, por exemplo, 4 sétimos menos 3 oitavos. Isso é mais difícil? E essa eu não vou sair fazendo equivalentes. O que eu vou pensar? Eu sei que o primeiro, eu sempre vou achar frações equivalentes com denominador múltiplo de 7. Eu sei que no segundo, eu sempre vou achar frações equivalentes com os denominadores múltiplos de 8. Certo? Então, eu quero um número que seja múltiplo de 7 e de 8 ao mesmo tempo. Certo? Ok? Então, quem que é o MMC? Que eu vou sempre pensar no menor. Por que eu vou pensar no menor? Porque eu não quero lidar com coisas grandes, né? Se eu tô lidando com um número grande, depois eu tenho que simplificar e é mais chato, mais difícil. Não quero isso. Então, a gente vai usar o menor múltiplo em comum, mínimo múltiplo comum, MMC. Quem que é o MMC entre 7 e 8? Na dúvida, a gente calcula. Dá por 2, que dá 7 e 4. Dá por 2, que dá 7 e 2. Dá por 2, que dá 7 e 1. E dá por 7, que dá 1 e 1. Quando eu multiplico 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 7, 56. Então, aqui eu vou querer 56. Opa, aqui é 56. Beleza. Tá, agora já fiz a nossa borboleta. Por quê? Do 7 para o 56, eu multipliquei por quanto? Eu não sei. Para descobrir, eu faço a borboleta. Então, eu vou fazer 56 dividido por 7. 56 por 7 vai dar, lembrando lá da tabuada, 8. 8 vezes 4, 32. Que é a mesma coisa, 56 dividido por 8, 7. Só que se eu multipliquei embaixo por 7, eu tenho que multiplicar em cima por 7 também. 7 vezes 3, 21. Então, na verdade, é 32 menos 21 sobre 56. O 56 mantém. E 32 menos 21, na dúvida, a gente calcula. 2 menos 1, 1. 3 menos 2, 1 também. Então, vai ser 11 sobre 56. Resolvido. Vou fazer mais um exemplo. Vamos lá. 2 sextos mais 5 oitavos. Certo? Ok. Vamos lá. Deixa eu botar 1 sexto mais 5 oitavos. Certo. Primeira coisa, eu sei que todos os números equivalentes, todas as frações equivalentes a 1 sexto vão ter denominador múltiplo de 6. Também sei que todos os meus denominadores, as minhas frações equivalentes a 5 oitavos têm os denominadores múltiplos de 8. Então, eu quero um número que seja múltiplo de 6 e de 8 ao mesmo tempo. Na dúvida, fatoramos. MMC. Vai dar por 2, que vai dar 3 e 4. Vai dar por 2, que vai dar 3 e 2. Vai dar por 2, que vai dar 3 e 1. E por 3, que dá 1 e 1.
2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 3, 24. Então, meu novo denominador vai ser 24. Agora, vamos lá. Eu quero uma fração equivalente a um sexto que tenha denominador 24. Do 6 para o 24, eu multipliquei por... Se a gente não sabe, a gente divide. 24 dividido por 6, 4. Então, quer dizer que do 6 para o 24, eu multipliquei por 4. Então, quer dizer que em cima, no meu numerador, eu também tenho que multiplicar por 4. 1 vezes 4, 4. Agora, 24. Do 8 para o 24, por quanto que eu multipliquei? Se eu não sei, eu divido. 24 dividido por 8, 3. Então, se embaixo eu multipliquei por 3, em cima eu também multiplico por 3. 5 vezes 3, 15. Agora, a gente soma. Mantém o denominador e opera os numeradores. 4 mais 15, 19. Matamos a questão. Beleza? Então, isso é a nossa adição. Então, se eu tenho denominadores iguais, eu mantenho e somo. Se eu tenho denominadores diferentes, a gente vai fazer um passo a passo. Primeiro, MMC. Segundo, a gente vai achar frações equivalentes. Frações equivalentes. E, por fim, a gente vai operar os numeradores. Os numeradores e manter o numerador, o denominador, desculpa, e manter o denominador. Então, passo a passo. MMC, frações equivalentes. Aí, quando eu cheguei nas frações equivalentes, eu vou ter o mesmo denominador. Então, eu caio lá no caso anterior, que tá suave, tranquilo. Beleza? Então, alguns exemplos. Por exemplo, 2 quintos menos 1 sexto. Tá, vamos lá. MMC entre 5 e 6. 5 e 6. Dá por 2, que dá 5 e 3. Dá por 3, que dá 5 e 1. Dá por 5, que dá 1 e 1. Certo? Então, 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Então, meu novo denominador é 30. Então, tá. Do 5 para o 30, eu multipliquei por 6. Como que eu sei? 30 dividido por 5, 6. Então, agora o 2 eu tenho que multiplicar por 6 também. 2 vezes 6, 12. 30 dividido por 6, 5. Tem que multiplicar, então, se do denominador para o denominador eu multipliquei por 5, do numerador para o numerador eu multiplico por 5. 1 vezes 5, 5. Agora eu subtraio. 12 menos 5, 7. E a quantidade de pedaços mantém. Beleza? Mais um exemplo. 5 dozeavos mais 1 quarto, por exemplo. MMC de 12 e 4. 12, né? Porque 12 é múltiplo de 4. Então, eu quero meu novo denominador com 12. Vamos lá, do 12 para o 12, eu multipliquei por quanto? Por 1, né? Porque 12 dividido por 12 é 1. Então, 5 eu vou ter que multiplicar por 1, que fica 5. 12 dividido por 4, 3. Vezes 1, 3. 5 mais 3, 8 sobre 12. Aí agora, dá para simplificar, não dá? Dá para simplificar por 2. Lembrando que é simplificar. Simplificar é dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor. 8 dividido por 2, 4. 12 dividido por 2, 6. Opa, ainda dá para simplificar mais. Ainda dá para continuar por 2. 4 por 2, 2. 6 por 2, 3. Pronto, chegamos na nossa fração irredutível. Beleza? Então, isso é a adição e a subtração. Então, relembrando, se eu tenho o mesmo denominador, mantenho o denominador e opero o numerador. Se eu tenho diferentes, eu tenho que transformar no mesmo denominador. E aí, depois, frações equivalentes
e, por fim, a operação. Beleza? Ok, chegamos agora, então, na multiplicação. Na multiplicação, como é que a gente vai pensar? Primeiro, a gente vai pensar na multiplicação como uma soma de fatores. Então, a gente vai separar essa nossa multiplicação em dois. A gente vai separar na números vezes fração. Quando eu digo números, eu quero falar números naturais, tá? Então, números naturais, que são os meus números inteiros, vezes fração. E depois a gente vai fazer fração vezes fração. Tá, números naturais vezes uma fração. É quando eu quero fazer, por exemplo, 3 vezes 2 quintos. O que acontece nesse 3 vezes 2 quintos? Quer dizer que eu tô fazendo 2 quintos mais 2 quintos mais 2 quintos, certo? Soma de frações com o mesmo denominador. 2 mais 2 mais 2, 6. Então, isso aqui é 6 quintos. Como se representaria em desenho? Eu tenho 2 quintos, então eu tenho um inteiro dividido em 5, que eu peguei 2. Aí eu tenho outro inteiro dividido em 5, que eu também peguei 2. Aí eu tenho mais um inteiro dividido em 5, que eu peguei 2. Tá, eu sei que eu tenho 15 pedaços no total, mas o meu inteiro tá dividido em quantas partes? O meu inteiro tá dividido em 5. Agora eu conto quantos pedacinhos eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 6 quintos. Vamos mais um exemplo. Se eu tenho, por exemplo, 2 vezes 2 terços. Isso aqui é 2 terços mais 2 terços, né? 2 mais 2, 4. Então, isso aqui é 4 terços. Em desenho, eu tinha um inteiro, dividi em 3, peguei 2. Aí eu tinha outro inteiro, que eu tenho o dobro disso, dividi em 3 e peguei 2. Certo? Tá, meu inteiro tá dividido em quantas partes? O meu inteiro tá dividido em 3 partes. E quantos pedaços eu peguei? 1, 2, 3, 4. 4 terços. Então, o que aconteceu? O que a gente percebe quando eu multiplico um número natural por uma fração? Quando eu multiplico um número natural por uma fração, eu tô deixando o meu denominador, então a gente mantém o denominador e a gente multiplica o numerador. Beleza? Então, o meu denominador vai ficar ali quietinho, porque a minha quantidade de pedaços não mudou, mas o meu numerador afetou a quantidade de pedaços que eu peguei. Então, sempre que eu tenho números naturais vezes uma fração, eu mantenho o denominador e eu opero o meu numerador. Eu multiplico o meu numerador, certo? Ok. Agora, se eu tenho multiplicação de fração vezes fração. Isso aqui é um pouquinho mais complicado de entender, mas a hora de fazer, vocês vão fazer assim, muito tranquilo, tá? O que a gente vai pensar? Eu vou pensar em, por exemplo, 2 terços de 1 quinto. Primeira coisa, sempre que a gente tem esse D, é vezes. Então, na verdade, eu quero fazer 2 terços vezes 1 quinto. Beleza? Então, esse D, quando eu falo de fração, é que nem quanto que é 2 terços de alguma coisa, aquela fração de quantidade. Quanto que é 2 terços de 20? Quanto que é 2 quintos de 20? É a mesma ideia do que eu multiplicar. Por quê? Eu mexo no numerador e no meu denominador não. Certo? O meu denominador divide e o meu numerador multiplica. É que nem 1 vezes. Então, se eu tô falando 2 terços vezes 1 quinto, eu posso pensar como 2 terços de 1 quinto. Tá, vamos seguir esse raciocínio então. Quer dizer que primeiro eu tinha 1 quinto. Primeiro tinha 1 quinto, certo?
Então, vamos lá. Um inteiro que eu dividi em 5 partes. 3, 4, 5. E peguei 1. Agora, desse pedaço, quero 2/3. Porque eu não quero uma fração de um número inteiro, eu quero uma fração da fração. Quero 2/3 desse 1/5. Então, aqui, quer dizer que esse 1/5, esse único pedacinho aqui pintado, eu vou dividir em 3 e vou pegar 2. Ok, mas aí eu tenho um problema. Por quê? Como é que eu vou comparar isso daqui? Sabe, como é que eu vou entender que fração é essa? Porque os meus pedaços estão todos tortos. Tem um pequenininho, que é aquele ali do 1/5, tem o outro que é grandão. Tá tudo meio torto. Então, o que a gente faz? Eu vou dividir todo mundo, todos, por 3. E esse aqui são 2/3. Né? Ok. Então, agora eu vou contar, quero descobrir minha fração. Quantos pedaços eu peguei? Quantos pedaços eu peguei em conjunto? Eu peguei 2. De onde vem esse 2? Eu peguei 2 pedaços, porque era um pedaço que eu dividi em 3, então se tornaram 3 pedaços, mas eu só peguei 2. Opa, mas eu só peguei 2. Então, se tornou 2. Então, eu tinha um pedaço que virou 3, mas eu só peguei 2. Então, na verdade, é a mesma coisa aqui, 1 vezes o 2, que é esse 2 vezes esse 1. Porque era um pedaço que se tornou 2. Se fossem 2 pedaços, seriam 2 pedaços que cada um eu dividi em 3 e aí se tornaram 2 cada um. Então, seria 2 vezes 2, 4. E quantos pedaços eu tenho? Eu tinha 5, mas em cada um deles eu dividi por 3. Então, ficou 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. A gente pode contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, o meu denominador se tornou 15. Por quê? Eram 5 pedaços e cada um dos meus pedaços se tornaram 3. Então, eu fiz 5 vezes 3. Então, na prática, o que acontece? 2/3 vezes 1/5 é a mesma coisa que 2 sobre 15. O que é isso? Numerador vezes numerador. Numerador. E denominador vezes denominador. Então, por exemplo, se eu quero 3/7 vezes vezes 1/4, por exemplo. Vou fazer 3 vezes 1 e 7 vezes 4. 3 vezes 1, 3, 7 vezes 4, 28. Então, 3/7 vezes 1/4, 3/28. Beleza? Só que às vezes eu vou ter umas coisas muito grandes. Eu vou ter uns números meio absurdos para multiplicar. Imagina se eu tenho uma conta com tipo, sei lá, 108 sobre 200 vezes 35 sobre 429. Tá chato, né? A gente vai ter que fazer um cálculo muito grande, a gente vai perder tempo e a gente vai ter chance de erro que a gente não quer. Então, o que a gente tem? A gente tem uma regrinha que é chamada de regra do cancelamento. É uma regrinha que permite a gente simplificar as nossas frações antes de multiplicar, certo? Então, por exemplo, se eu tenho 10/14 vezes 21 sobre 18 vezes 3 sobre 25. Multiplicar isso aqui ia ser chato, né? 14 vezes 18 vezes 25, difícil.
Assim, não difícil, trabalhoso. E a gente não tem tanto tempo assim na hora da prova pra gente perder fazendo esses cálculos, né? Então, o que a gente faz? A gente simplifica. Então, vamos lembrar da aula lá de frações. O que é simplificar? Simplificar é dividir um numerador e um denominador pela mesma coisa, certo? Então, aqui a gente vai simplificar. Simplificar. Como assim? Vamos dividir um numerador e um denominador pelo mesmo número. Beleza? Ah, professora, precisa ser quem tá em cima e quem tá embaixo certinho? Não. Esse é o legal. A gente pode ir brincando, tipo assim, pega um de cima daqui, um de baixo daqui, um de cima dali, um de baixo daqui. E a gente vai fazendo isso. Então, por exemplo, começar com essa fração aqui mesmo que já dá pra fazer. 10 e 14. Tem algum número que divide 10 e 14 ao mesmo tempo? Tem. O 2. Então, eu vou dividir 10 por 2, que vai dar 5. Aí eu faço esse traço para dizer que não é mais 10. Quem é meu novo número agora? 5. E o 14 por 2? 7. Então, eu risco 14, não tenho mais 14. Agora eu tenho 7. Agora a gente continua. Olha aqui. O 7 eu ainda posso dividir. 7 e 21 dá por 7. Então, 7 por 7 vai dar 1. Então, quem que ficou aqui do 14? 1. Do 21 por 7 vai dar 3. Ficou ali, então, 3. Continuando. Esse 3 dá para simplificar pelo 18. 3 por 3, 1. 18 por 3, 6. Tem mais alguma dupla? Tem mais algum número que divide em cima e embaixo ao mesmo tempo? Tem. O 3 e o 6. Dá por 3. 3 por 3, 1. 6 por 3, 2. Lembrando, a gente vai sempre riscando para não correr o risco de eu dividir repetido, certo? Agora, o 5 e 25 também dá. 5 por 5, 1. 25 por 5, 5. Pronto, eu simplifiquei tudo o que deu. Quem que sobrou agora? A primeira fração sobrou 1 em cima e 1 embaixo. Na segunda fração sobrou 1 em cima, 2 embaixo. Na terceira fração sobrou 1 em cima, 5 embaixo. Agora eu multiplico. 1 vezes 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 2 vezes 5, 10. Então, essa resposta que a gente vai fazer um cálculo grandão, 1 sobre 10. E resolvido. Vou fazer mais um exemplo com isso, beleza? Vou fazer aqui embaixo. Por exemplo, 2/5 vezes 25 oitavos vezes 3 sobre 21, certo? Opa, na verdade eu vou botar 2 sobre 21. 6 sobre 21, para facilitar um pouco a nossa vida, certo? Tá, vamos lá. O 2 e o 8 dá por 2. 2 por 2, 1. 8 por 2, 4. Continuo. O 4 e o 6 dá por 2. 4 por 2, 2. 6 por 2, 3. O 3 e o 21 dá por 3. 21 por 3, 7. E 3 por 3, 1. E o 5 e o 25 dá por 5. 5 por 5, 5. Opa, 1. 5 por 5, 1. E 25 por 5, 5. Então, vamos anotar quem sobrou. Na primeira fração, sobrou 1 sobre 1. Vezes, na segunda fração, sobrou 5 sobre 2. E na terceira fração, sobrou 1 sobre 7. 1 vezes 5 vezes 1, 1. 1 vezes 2 vezes 7, opa, aqui é 5. 1 vezes 5 vezes 1, 5. 1 vezes 2 vezes 7, 14. Resolvido. Então, a regra do cancelamento, a nossa ideia é que a gente quer simplificar o máximo possível. A gente quer transformar em números pequenos
para nossa multiplicação ser mais fácil, mais rápida, mais prática. Beleza? Daqui. Colégio Militar Dom Pedro II, 2024. Considere hipoteticamente que uma equipe de combate a incêndios do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal estivesse de prontidão em certo dia, no período de ocorrência de queimadas no Cerrado. Na primeira ocorrência, 1/4 dos soldados teriam sido deslocados. Em seguida, 1/6 deles teriam atendido a segunda ocorrência. Os 21 que restaram continuaram de prontidão no quartel até o final do plantão. Quantos soldados foram colocados de prontidão neste dia? Então tá, eu sei que foi 1/4, depois 1/6. Então primeiro eu vou fazer 1/4 mais 1/6. Certo? Para resolver isso, denominadores diferentes. Então primeiro eu tenho que achar o MMC entre 4 e 6. Que dá por 2, 2 e 3. Dá por 2, 1 e 3. E dá por 3, 1 e 1. 2 vezes 2 vezes 3, 12. Então, quer dizer que o meu novo denominador é 12. 12 dividido por 4, 3. Vezes 1, 3. 12 dividido por 6, 2. Vezes 1, 2. Agora, a gente soma. Então, quer dizer que foram 5 dozeavos. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho um inteiro que está dividido em 12 pedacinhos, certo? 5 foram atender chamada, 5 pedaços foram atender chamada, e o que sobrou representam 21. Beleza? Ainda temos aqui fração de quantidade que a gente viu na última aula, certo? Daqui, desses 21, são quantos pedacinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por que são 7? Já usei 5. Quanto que falta para 12? 7. Então, vamos lá. 21 dividido por 7, que vai dar 3. Então, quer dizer que cada um desses pedacinhos aqui vale 3. Mas quanto eu tenho no total? Eu tenho 12 pedaços. Então, eu vou fazer 3 vezes 12, que vai dar 36. Então, 36 soldados foram colocados de prontidão naquele dia. Certo? Uma do CMP aqui. A pequena Susana caminha do início ao fim pelo trajeto indicado na figura abaixo e vai adicionando em cada trecho uma das frações que passa. Determine a menor soma dentre as 18 possíveis. Tá, então a gente quer o menor. Então a gente tem que achar as menores de cada grupo, certo? A primeira tá legal de comparar, né? Isso aqui é questão de comparação de fração com adição. A primeira tá legal de comparar. Por quê? Eu tenho o mesmo numerador. Se eu tenho o mesmo numerador, a gente lembra da regrinha. Eu tenho a mesma quantidade de pedaços. O maior é quem tem pedaços maiores. E vai ter pedaços maiores quanto menor for o meu denominador. Porque quanto menos pedaços eu divido, maior eles são. Então, quem é maior aqui é o 20/17. Então, quer dizer que ele já não vai por lá. Ele vai por baixo. Ok, aí ele chega aqui. A gente tem que comparar. Vamos começar comparando esse e esse. Por que eu vou comparar esses dois? Porque eles têm o mesmo denominador. Então, quem que vai ser maior? 19/15 ou 18/15? O 19/15 é maior, porque os pedaços têm o mesmo tamanho e eu peguei mais pedaços, certo? Então, eu já não vou no 19/15. Agora a gente tem que verificar se 18/15 é maior ou se 27/12. Então vamos lá. Primeira coisa, 27/12 e 18/15 eu consigo simplificar. Então eu vou simplificar para lidar com coisas menores. Esse aqui dá para dividir por 3. Então ele fica 27 por 3, 9. 12 por 3, 4, 9/4. E aqui, por 3 também, vai ficar 6/5. Então, eu tenho 9/4 e 6/5, certo? Ok.
Vamos agora comparar 9 quartos com 6 quintos. Quem que vai ser maior? Tá, vamos transformar em fração mista? Por quê? Transformando em fração mista, eu sei quantos inteiros eu tenho. Então, aqui, 9 vou dividir por 4. Vai dar 2. Menos 8 sobra 1. Então, esse cara aqui é igual a 2 inteiros e 1 quarto. Enquanto esse daqui, 6 dividido por 5, vai dar 1 menos 5, 1. Enquanto esse cara é 1 inteiro e 1 quinto. Então, esse daqui é menor. Então, quer dizer que esse daqui é menor. Então, a gente continua seguindo por aqui, certo? Agora, o último. 4 nonos, 7 dozeavos e 8 27. Vamos lá. 4 nonos e 7 dozeavos. Vou fazer o MMC. Então, quem que é o MMC entre 9 e 12? Vamos fazer aqui no cantinho. 9 e 12. Dá por 2, que é 9 e 6. Dá por 2, que é 9 e 3. Dá por 3, que é 3 e 1. Dá por 3, que é 1 e 1. Quando eu multiplico 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12 vezes 3, 36. Então, meu novo denominador é 36. Ok. Do 9 para o 36, eu multipliquei por 4. Como que eu sei? 36 dividido por 9, 4. 4 vezes 4, 16. 36 dividido por 12, 3. Vezes 7, 21. Quem que é maior? 21 sobre 36. Então, 7 dozeavos é maior. Então, a gente já não vai pelo 7 dozeavos. Agora, a gente tem que comparar 4 nonos e 8 27. O que acontece aqui? Eu tenho como chegar no mesmo numerador muito facilmente. Por quê? Se eu multiplicar aqui por 2, eu chego a 8 sobre 18. E aí aqui eu tenho 8 sobre 27. Mesmo numerador. Quanto maior o denominador, maior o meu pedaço. Né? Quanto menor o meu denominador, maior o meu pedaço. Então, quer dizer que 1 que está dividido em 18, o pedaço vai ser bem maior do que 1 que está dividido em 27. Então, ele também já não é. Então, a gente vai seguir por aqui. Então, quer dizer que a gente vai somar 20 sobre 18, mais 18 sobre 15, mais 8 sobre 27, certo? Então, aqui a gente tem 20 sobre 18, mais 18 sobre 15, mais 8 sobre 27. Agora, a gente vai analisar as alternativas. Olha aqui. Não tem nenhuma aqui que encaixe, né? Então, a gente vai ter que realmente calcular, porque aqui ele fica... Aqui não é 4 nonos, né? A gente não usou 4 nonos. Aqui, a gente não usou esse 19 sobre 18, né? Então, vamos calcular. Antes de tudo, eu vou simplificar todo mundo, para facilitar um pouquinho a minha vida. Então, por exemplo, esse 20 sobre 18 dá para simplificar por 2, que vai ficar 10 nonos, certo? Esse 18 sobre 15 dá para simplificar por 3, que vai ficar 6 quintos. E esse 8 sobre 27 realmente não dá, então eu vou manter 8 sobre 27. Agora eu vou fazer o MMC, que eu quero somar, né? Eu quero somar denominadores diferentes. MMC. Dá por 3, que dá 3, 5 e 9. Dá por 3, que dá 1, 5 e 3. Dá por 3, que dá 1, 5 e 1. E dá por 5, que dá 1, 1 e 1. Quando eu multiplico, eu acho 27 vezes 5. Vamos calcular. 5 vezes 7, 35. 5 sobe 3. 5 vezes 2, 10. Mais 3, 13. Então, quer dizer que o meu denominador vai ser
135. Ok, só nisso a gente já matou. Que o único que tem 135 aqui na resposta é essa. Porque essa não é. Mas vamos fechar, né? Então, 135 dividido por 9. 135, vamos dividir por 9 aqui no cantinho. Sempre no nosso rascunho. Na dúvida, a gente faz rascunho. 135 dividido por 9. Que vai dar 1 menos 9, 4. Desce 5. Dá 5. Menos 45, 0. Então, aqui fica 15. 15 vezes 10, 150. 135 dividido por 5. Vai dar, já sei que vai dar 27. Aí eu faço 27 vezes 6, né? Porque se eu multipliquei embaixo por 27, eu multiplico em cima também por 27. 6 vezes 7, 42. 2 sobre 4. 6 vezes 2, 12 mais 4, 16. Então, aqui fica 162. Ok. Agora, 27 por 135, eu sei que é 5. 8 vezes 5, 40. Agora, a gente soma todo mundo. 150 mais 162 mais 40. 0 mais 2 mais 0, 2. 5 mais 6, 11, mais 4, 15. 1 mais 1 mais 1, 3. 352 sobre 135. Beleza? E por hoje é isso. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. E até a próxima.